Eu gostaria de levar você a refletir hoje comigo sobre um dos livros mais extraordinários da Bíblia, considerado até mesmo por escritores fora do mundo cristão como uma das maiores obras literárias da humanidade. Sem dúvida alguma, um livro muito especial, pela narrativa que apresenta e porque é um livro que nos permite ver o que acontece por trás dos bastidores, que abre as cortinas do grande conflito e mostra para nós uma outra realidade, uma realidade que nós não podemos ver, mas que acontece o tempo todo e que determina muitas coisas na nossa vida, na nossa experiência. A verdade é que a verdade contida neste livro, ela é muitas vezes mal compreendida. Às vezes não conseguimos entender e captar toda a essência desse livro. E essa má compreensão, ela é representada quando por algumas vezes usamos algo que parece até um jargão ao afirmarmos que determinada pessoa tem a paciência de Jó. Por que é que essa frase e essa afirmação representa uma má compreensão sobre esse livro? É porque o livro não fala de paciência. E nós vamos analisar essa história hoje. Você vai entender o que realmente está por trás da história do livro de Jó. Qual é a verdade que esse livro apresenta para mim e para você? Vamos entender o propósito desse sofrimento que ele recebeu. E eu espero que isso possa inspirar você a confiar mais nesse Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O livro de Jó, ele é considerado uma das maiores obras literárias da humanidade por alguns detalhes. Eu vou mencionar aqui para vocês alguns detalhes escriturísticos, os demais vocês vão perceber quando nós começarmos a ler alguns trechos desse livro. Mas o livro de Jó ele é dividido em 3 partes: prólogo, poema e epílogo. O poema é também dividido em 3 partes: o diálogo de Jó com os amigos, o discurso de Eliú e a intervenção de Deus. Na discussão entre Jó e os seus amigos, há 3 ciclos. Cada ciclo contém 3 discursos de Jó e um de cada um dos seus 3 amigos. Na parte final de Jó, há 3 discursos. Deus é apresentado fazendo 3 pronunciamentos. E o epílogo também é dividido em 3 partes. Por que essa divisão de 3, 3, 3 e 3? Eu não sei. Mas uma coisa é verdade, e uma coisa nós podemos perceber através disso. Foi um livro muito bem pensado para ser escrito. A maioria dos teólogos aceita a autoria de Moisés a respeito do livro de Jó, e também tem como o livro que primeiro foi escrito, antes de Moisés escrever o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, ele teria escrito o primeiro livro de Jó. Não é um livro qualquer. É um livro que, pela estrutura que apresenta, mostra claramente um propósito. E é esse propósito que eu gostaria de desvendar e de descobrir com você agora. Então, por isso, se você tem aí em suas mãos a sua Bíblia, seja ela de papel ou digital, abra no livro de Jó, no primeiro capítulo. Jó, capítulo 1, a partir do primeiro verso. E ali Moisés começa a descrever a história desse homem da seguinte maneira: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
E agora perceba a descrição que a Bíblia nos apresenta a respeito de quem era esse homem. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que descrição! Era um homem diferente, um homem muito especial. Um homem considerado íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E se você para entender o contexto no qual Jó viveu, você percebe que talvez ele enfrentava... Está dando um pouquinho de microfonia aqui, Robson, se você puder ajustar aí, está dando um pouquinho. Muito bem, bom, você vai ajeitando, eu vou falando aí, você vai ajustando. Ele também enfrentava algumas dificuldades que nós enfrentamos hoje. Era um homem íntegro num mundo hipócrita. Um homem honesto num mundo corrupto. Era um homem que se desviava do mal e por se desviar do mal não participava de algumas rodinhas e talvez fosse taxado até de um pouco antissocial. Ele evitava esse tipo de coisas. Era um homem diferente. A Bíblia continua descrevendo qual era a sua condição. Versículo 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Eu fui fazer umas contas aqui, para tentar entender quanto que Jó tinha lá no seu pasto, com relação a essa descrição. É claro que não dá para você fazer uma equiparação exata, porque naquele tempo, esses animais eles valiam muito mais e determinavam muito mais a riqueza de alguém. Mas Jó tinha ali pastando nas suas terras aproximadamente 30 milhões de reais. Ajudava alguém aqui já? Não. Hoje, em vista de algumas fortunas que nós vemos por aí, não é nada, mas naqueles dias, possuir isso tornava Jó o maior de todos os homens do Oriente. Era o homem mais rico que havia. E aqui, Jó mostra uma exceção daquilo que Jesus disse, né? Quando Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava determinando algo, apenas constatando algo que acontecia. Mas aqui Jó mostra que é possível, ainda que você tenha muitas riquezas, é possível você manter-se íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. O problema não é o ter, o problema é em que lugar você coloca as riquezas que Deus concede para você. Aqui o que ocupava o primeiro lugar no coração de Jó não eram as suas riquezas, mas era o Senhor. Era com isso que ele se preocupava. E você vai perceber isso daqui a pouco. Versículo 4: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Essa expressão, cada um por sua vez, dá a entender que era no aniversário de cada um. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E já que nós estamos celebrando também o Dia dos Pais nesse final de semana, com grande lição nós podemos tirar aqui. Olha só que exemplo de pai era esse homem. Era um pai que se preocupava em interceder pelos seus filhos. Conforme eles iam celebrando essas festas, Jó tinha uma preocupação no seu coração de que seus filhos não blasfemassem contra Deus, não se corrompessem. E Jó os chamava, e como um sacerdote da sua casa, da sua família, Jó intercedia pelos seus filhos. E eu fico pensando, agora que vou ser pai,
que a Rebequinha vai nascer em novembro, eu fico pensando que ela vai ser uma garota de oração se ela ver o pai dela orando. Ela vai ser uma serva de Deus se ela vir o seu pai servindo a Deus. Eu fico pensando na nossa responsabilidade como pais. Jó entendia a sua responsabilidade, por isso de tempos em tempos reunia a sua família e intercedia por eles. Sem dúvida nós estamos falando aqui de um homem extraordinário, de um homem diferente, pecador como nós, mas um homem que decidiu ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. E eu fico pensando, se Deus poderia dizer isso de nós hoje. Se hoje o nosso nome pudesse ser apresentado por Deus com essas características, como esse seu servo Jó. Aqui você já tem uma ideia de quem nós estamos falando, e aí eu pergunto para você. E entender a essência dessa pergunta é essencial para nós entendermos o restante do que vamos falar hoje aqui. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, um homem que é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, que assume o seu papel como pai, como sacerdote da sua casa, que faz tudo certinho, merece receber o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Eu quase não ouvi vocês. Coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas. Essa é a nossa definição, né? Você faz algo bom, recebe algo bom. Essa é a nossa justiça. A partir de agora você vai entender o que é que acontece e o desenrolar dessa história. Nós lemos até o versículo 5, ela está apresentando Jó, esse homem especial, mas tão pecador como nós. Mas de repente há uma quebra no relato. E num relance de um verso para o outro, muda-se o cenário, muda-se o local agora do que está sendo relatado. E agora de um verso para o outro nós somos transportados para um outro lugar do universo. Nós não sabemos onde, apenas sabemos que não é no céu onde Deus habita, mas em algum lugar no universo alguma coisa estava acontecendo. E o versículo 6 diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Em algum lugar do universo, a Bíblia descreve no livro de Jó que estava acontecendo uma grande assembleia. Deus estava reunido, a Bíblia diz aqui, com os filhos de Deus. E aí há uma certa divergência no mundo teológico. A maioria entende que esses filhos de Deus mencionados aqui são representantes de mundos não caídos, e o contexto nos mostra que realmente deve ser isso. E você vai entender por quê. Todos aqueles que não entraram em pecado são considerados como anjos. Então são anjos, são representantes dos mundos que Deus criou e que não pecaram, que estavam reunidos ali naquela assembleia. E aí a Bíblia termina dizendo esse verso seguinte: Satanás veio também entre eles. Você conhece a expressão que a gente usa para classificar algumas pessoas como bicão? Já ouviu essa expressão? O famoso bicão. O que é o bicão? É o cara que vai na festa sem ser convidado. Esse é o bicão. E aí, de repente, você deu uma festa, apareceu um bicão lá. E aí você vai contar para alguém quem é que estava na festa. E você diz: estava o pessoal da minha família, meus amigos que eu convidei. E o fulano lá estava também. Por quê? Porque esse fulano aí não foi convidado. Essa é a essência do que a Bíblia está querendo descrever aqui. Os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, estavam reunidos ali. E Satanás estava também. O que é que Satanás está fazendo ali? Ele está requerendo um lugar naquela assembleia como representante desse mundo. É isso que ele está requerendo. E o diálogo nos mostra isso, porque quando Satanás se apresenta, e eu vou mencionar algumas partes para a gente não se demorar muito na leitura, depois você pode ler em casa. Quando Satanás se apresenta ali naquela assembleia, quem é que faz a primeira pergunta? É Deus. E Deus pergunta para Satanás: de onde vens? De onde você vem? E qual é a resposta de Satanás? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Essa é uma expressão idiomática do hebraico. O sentido dessa frase é o seguinte:
Quando Deus pergunta de onde você vem, Deus está querendo dizer, você está representando o que aqui? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela, ele está querendo dizer o seguinte: eu vim de um lugar onde eu mando. Eu vim de um lugar que é completamente meu. Eu vim de um lugar onde eu subo, desço, eu entro, eu saio, eu faço e aconteço, a hora que eu quiser. Eu vim de um lugar sobre o qual eu tenho completo domínio. Eu vim representar a terra aqui, é por isso que eu estou requerendo o meu lugar nessa assembleia. Diante desse contexto, qual é o próximo pronunciamento de Deus? Deus faz mais uma pergunta. Qual é a próxima pergunta que Deus faz? Viste meu servo Jó? E aí a gente começa a entender algumas coisas. Quem é que coloca Jó no meio da história? É Deus. É Deus quem traz o nome de Jó para o meio do grande conflito. É Deus que apresenta esse homem íntegro, reto, temente a Ele, que se desviava do mal, e diz para Satanás: você viu meu servo Jó? Por que Deus faz isso? Satanás estava dizendo que seria o representante da terra, porque tinha pleno controle, pleno domínio. Aí Deus apresenta para Satanás um homem que não havia se dobrado ao governo de Satanás. E quando Deus traz Jó para o meio da história, Deus está dizendo o seguinte: espera aí, existe pelo menos um joelho que não se dobrou a você. E enquanto na terra houver pelo menos uma pessoa que não se dobrou diante de você, você não é dono de nada. E por isso você não tem lugar aqui nessa assembleia. Naquele momento, Jó se torna um troféu nas mãos de Deus, para não dar o domínio desse mundo a Satanás. E aí eu fico pensando, que grande responsabilidade. E quando eu leio essa história, e para mim é um dos livros mais fantásticos da Bíblia mesmo, eu fico pensando, será que Deus poderia usar o meu nome para não dar o trono desse mundo para Satanás? Outro detalhe, quando Deus usa essa expressão, observaste o meu servo Jó, essa expressão, observaste no hebraico, ela tem um sentido militar, como um inimigo que espreita o outro para encontrar o ponto vulnerável, para saber onde fazer o ataque. Satanás já havia observado Jó e não havia encontrado esse ponto vulnerável, porque a vida dele estava completamente nas mãos do Senhor. Era um homem íntegro. E se houvessem igrejas naquele tempo, Jó seria uma coisa na igreja e a mesma coisa lá fora. Jó não tinha uma vida dividida. Ele era o mesmo em todos os lugares, momentos e situações. Por isso Deus usa o nome dele. E aí Satanás devolve agora para Deus e diz assim: mas também ele é íntegro, reto, teme ao Senhor e se desvia do mal, porque o Senhor dá tudo para ele. É o homem mais rico da terra. Do que é que ele tem falta? Do que é que ele tem necessidade? E aí Satanás lança o desafio e diz: tira tudo dele, e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar e vai traí-lo. O que é que Deus diz para Satanás então? Tá bom? Se você acha que é por isso. E na verdade, olha a expressão que Satanás usa. Ele diz assim: acaso Jó te serve de balde? O que é isso? Acaso Jó te serve de graça? O Senhor dá tudo para ele. Satanás estava acusando Deus de comprar a fidelidade de Jó por o abençoar. E aí Deus diz: eu não faço isso. Não é comprado, é de coração. E aí Satanás diz: então tira tudo. E Deus autoriza, fala: tá bom, tira tudo, só não toca na vida dele. Então Satanás desce à terra e tira de uma vez só tudo que Jó tinha. E no mesmo momento Jó perde os seus 10 filhos, perde o seu gado e perde as suas propriedades. E aí eu volto a perguntar para você: o que é que uma pessoa íntegra e reta, temente a Deus e que se desvia do mal, merece receber? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas boas. O que é que ele recebe? Coisas terríveis.
E daqui a pouco vocês vão entender onde é que está o ponto disso aqui. E a acusação de Satanás para Deus é o seguinte: o Senhor faz, Ele te serve, mas não é de graça, é porque o Senhor dá tudo para Ele. Mas Deus está dizendo, não, é de graça que Ele me serve. E é de graça que eu o abençoo. Agora Satanás vem e fere Jó, tira tudo dele. E quando Jó vai recebendo uma notícia ruim atrás da outra, olha, seus filhos morreram, você perdeu todo o seu gado, suas casas foram destruídas. Jó olha para o céu e diz o quê? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Satanás não esperava essa reação. E aí Satanás volta lá na presença de Deus, e aí Deus diz, e aí você observou o meu servo Jó? Porque você tirou tudo dele, mas ele permanece fiel a mim. E aí Satanás diz, mas toca na vida dele. Tira a saúde dele e ele vai dar tudo pela sua saúde, pela sua vida. E Deus falou, tá bom. Toca na vida dele, não mata, mas pode tocar na vida dele, na saúde dele. Satanás vem e acomete Jó de uma doença. Até um dia que eu preguei esse sermão, uma médica estava presente, ela me deu o nome da doença. Eu esqueci de trazer o papelzinho hoje, não lembro. Mas existe uma doença semelhante à descrição da Bíblia, que é terrível. A doença que Jó cometeu não é lepra. É um outro tipo de doença que vai corroendo toda a sua pele, a pele vai se desfazendo, vai ficando em carne viva. E a Bíblia diz que Jó tinha que usar pedaços de telha no chão para se coçar. Enquanto isso, pedaços de sua pele iam saindo do seu corpo. Quando Satanás toca na vida dele, e está esperando agora ele blasfemar contra Deus, o que é que Jó diz? Foi nu que eu nasci, e agora é nu que eu vou voltar para o pó. Louvado seja o Senhor. Aí Satanás volta lá, diante de Deus, e Deus diz, e aí, você observou meu servo Jó? Satanás não estava percebendo o que Deus estava fazendo, mas Deus reverte a acusação. Porque a primeira acusação é que Jó não servia de graça, o Senhor dá tudo para ele. O Senhor compra a fidelidade dele. E aí quando Deus permite que Satanás cumpra o intento dele, tirando tudo de Jó e ferindo a sua saúde, agora a acusação se volta contra Satanás. Porque se uma pessoa íntegra e reta, temente a Deus e que se desvia do mal, merece receber coisas boas, agora Satanás está dando justamente o oposto, porque de graça, sem Jó ter feito nada de errado, ele tem recebido coisas ruins agora. O que é mais justo? Você dar coisas boas para quem faz coisas boas ou dar coisas ruins para quem faz coisas boas? E agora fica provado diante de todo o universo o governo de Satanás. Qual é o resultado do seu governo? É dor, é sofrimento, é tristeza, é desgraça. E aí Jó permanece fiel. Agora veja, queridos, a essência do livro de Jó não é paciência, é fidelidade. Porque se você começa a ler os relatos de Jó, não é uma postura de alguém impaciente. Porque quando os amigos se aproximam dele e tentam convencê-lo dizendo, Jó, se arrepende, você fez alguma coisa de errado, é por isso que você está recebendo todo esse sofrimento. Jó diz, eu não pequei, eu não fiz nada. Em alguns momentos Jó é ousado em dizer, eu queria poder ir lá diante do trono de Deus e dizer na cara dele que eu não fiz nada. Eu pergunto, isso é postura de alguém paciente? O livro não tem a ver com paciência, tem a ver com fidelidade. Embora Jó não entendesse o que é que estava acontecendo no mundo espiritual, ele tinha certeza que Deus estava no controle. E se a vida dele estava nas mãos de Deus, Deus sabia o que estava fazendo. O papel dele diante de tudo isso, aceitar a direção de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje que passa por uma situação difícil, talvez enfrenta uma doença, uma enfermidade, talvez uma adversidade financeira, algum problema, sendo que você fez tudo certo.
Talvez alguém que tenha adiado a sua formatura por causa das aulas do sábado, e você não entende por quê, e você diz, Deus, eu fiz tudo certo, e por que agora eu tenho que sofrer enquanto os outros se dão bem? Talvez você não entenda, mas talvez o seu nome esteja sendo apresentado diante do grande conflito, para não dar o trono desse mundo para Satanás. E quando eu entendo a perspectiva do livro de Jó, eu entendo que até mesmo o sofrimento pode ter um propósito, e ele não é por acaso. Outra coisa interessante, muitas vezes nós condenamos a esposa de Jó também por uma frase dessa mulher. Porque quando você lê o capítulo 2, Jó estava ali amaldiçoando o dia do seu nascimento. Olha, era melhor não ter nascido, porque o sofrimento era tamanho. E aí Jó começa a desejar a morte. E a mulher dele diz assim, você quer morrer? Então faz o seguinte, amaldiçoa teu Deus e morra. Existe muito estudo para tentar entender qual era a essência dessa frase dela. Alguns defendem que ela assumiu uma posição de questionar Jó a respeito do que ele está fazendo. Jó, você não confia nesse Deus? Agora, se você quer morrer, faça uma coisa, blasfeme contra ele, porque poderoso do jeito que ele é, você vai morrer mesmo. Outros já acham que não, ela estava sofrendo mesmo e falou aquilo. E Jó chama de doida depois, ele fala como uma tola, como uma louca. Mas sendo qual for o motivo que levou ela a falar aquilo, não é compreensível que os mesmos filhos que Jó perdeu, ela também perdeu? Os mesmos bens que Jó perdeu, ela também perdeu. Agora imagina para ela como também não era fácil, e ainda ver o seu marido reclamando e querendo a morte, e no momento de extravasar aquela raiva, aquele sofrimento que ela estava sentindo, ela falou aquilo. Agora imagina você. Ela era esposa do homem mais rico do Oriente. E eu fico imaginando o que representaria isso para uma mulher acostumada a usar só Michael Kors, Dudalina e etc. De um dia para o outro não ter condições nem de ir na feirinha da madrugada. Será que foi fácil para essa mulher? Certamente não foi. E aí, por causa de uma frase, a gente condena a mulher de Jó e esquece dela para sempre. E nós rotulamos ela. Só que a gente esquece de uma coisa, ou não nos atentamos para um detalhe ou para dois detalhes. Primeiro detalhe, no final da história de Jó, diz que Deus restituiu tudo de novo para ele em dobro. E lhe deu mais 10 filhos. Com quem que ele teve esses filhos? Foi com a mesma mulher? Só que ainda assim, o que alguns pensam é o seguinte, não, tudo bem, quando Jó perdeu tudo, ela pegou a malinha dela, voltou para a casa da mamãe, depois que ganhou tudo de novo, ela voltou e estava com ele de novo. Mas não foi assim. E eu vou mostrar para você que não foi. Abra sua Bíblia aí, Jó, capítulo 19. E sabe que às vezes quando eu prego sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento, eu gosto de usar muito essa referência. Eu nunca vi ninguém usar, mas depois que eu descobri isso aqui, esse aqui é um grande exemplo de como se enfrentar uma crise, seja ela de qualquer natureza. Jó capítulo 19, olha só essa mulher, a experiência dela também. Jó 19, versículo 17. E ali diz assim, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Agora é o seguinte, gente. Para Jó dizer que o hálito dele era intolerável para sua mulher, para você sentir o hálito de alguém, precisa estar perto ou estar longe? Depende da boca, né? Mas precisa estar perto. Onde é que a mulher dele esteve todo o tempo? Do lado dele. Ela esteve do lado dele. E por que é que ela esteve do lado dele o tempo todo? É porque ela conhecia o homem que ela tinha. É porque ela conhecia a essência do coração de Jó. E ela via dentro da sua casa, da sua experiência familiar, que realmente se tratava de um homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Quando a sua vida está nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer, você precisa entender uma coisa: você sempre estará na hora e no lugar onde Deus quer que você esteja. Eu conheci alguém que, no dia 11 de setembro de 2001, começou um dia terrível. Tudo deu errado, ele saiu de casa 10 minutos atrasado. E ele saiu brigando com ele mesmo: Senhor, por que tudo isso aconteceu? Por causa desses 10 minutos ele não estava dentro do World Trade Center. Eu não estou dizendo que com as outras pessoas que estavam lá, Deus não estava, mas a questão é que o propósito de Deus para a sua vida, se a sua vida está nas mãos dele, você sempre vai estar onde Deus quer que você esteja. Eu não sei qual é o final, ou qual é a execução, o caminho que ele vai te conduzir, porque o seu caminho é diferente do meu, mas a chegada é a mesma. Por isso eu tenho que entender que, para a minha experiência, eu sempre estarei no lugar onde Deus quer que eu esteja. Quando Jesus ressuscitou, estava conversando lá com Pedro: Pedro, tu me amas, tal, aquela coisa toda. Pedro respondeu as 3 vezes: Senhor, eu te amo. Aí Jesus está caminhando com eles e diz assim: Pedro, daqui a um tempo você vai morrer, e vai morrer crucificado como eu. Aí João estava ali perto e Pedro falou assim: Senhor, mas e com João vai acontecer o quê? Sabe o que Jesus respondeu para Pedro? E se você ler, foi isso mesmo que ele falou: não interessa, Pedro. Quanto a ti, siga-me. Não interessa o meu plano para o outro, interessa o meu plano para você. Para ele eu tenho outro plano, é diferente do teu. Então entenda, Deus tem um plano para a sua vida. Então para de ficar olhando para o lado e se perguntar: Senhor, por que com ele? Por que fulano tem isso? Por que eu tenho que eu não tenho? Por que enfim, para. Deus tem um plano para você. O plano de Deus para Jó era esse, porque Jó serviu de trunfo nas mãos de Deus para não dar o governo desse mundo para Satanás. O que é que você está disposto a encarar para não dar o governo desse mundo para Satanás? Você está disposto a ser um troféu nas mãos de Deus para Deus te usar no grande conflito? Grande responsabilidade. Mas um detalhe interessante é que no meio desse turbilhão de sofrimento, de dúvidas, de questionamentos, Jó se lembrou de uma coisa. E se você se lembrar de uma coisa, disso que Jó lembrou, você vai ter paz no seu coração para sempre. E aí, queridos, no mesmo capítulo 19 que nós acabamos de ler, Jó faz uma declaração extraordinária, e é uma declaração que nos ajuda a chegar no final dessa história. Jó capítulo 19, versículo 25. E Jó diz assim: eu posso estar passando pelo que quer que for, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha só a esperança dele. Ele diz assim: eu estou sofrendo, eu não sei o que é que vai ser da minha vida, qual vai ser o final de tudo isso, mas eu tenho certeza de uma coisa, que por fim o meu Redentor se levantará. Primeiro que ele vive, que ele cuida de mim, e que por fim se levantará sobre a terra. E aqui uma lição preciosa. Às vezes nós esperamos que algumas coisas aconteçam aqui nesse mundo, mas olha a esperança de Jó. Primeiro ele declara: Deus está no controle da minha vida, eu sei que o meu Redentor vive. E é interessante a gente notar as palavras que ele coloca. Ele diz: por fim se levantará sobre a terra. Quando é que Deus vai se levantar sobre a terra? É amanhã, é semana que vem? Pode ser, mas não será, se não for o retorno de Jesus. O que Jó está dizendo aqui é o seguinte: eu estou sofrendo agora, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu não estou aguardando recompensas agora,
Eu não estou aguardando a mudança de todo esse cenário agora. Ele colocou toda a esperança dele no final de tudo, porque por fim, a última coisa é que Deus vai se levantar sobre a terra. E lá no final, Ele vai reparar todas as coisas. Eu não sei como é que está a sua vida, ou se você tem sofrido a vida inteira. Mas o que nós precisamos aprender na experiência de Jó é a colocarmos a nossa esperança no final de tudo. Porque é lá no fim que Jesus vai se levantar sobre a terra. É lá no final que virá o galardão. Pode ser que Ele não mude a sua situação. Pode ser que Ele não opere um milagre. Mas isso não vai durar para sempre. Porque no final, Ele vai se levantar sobre a terra. E ter essa esperança ajuda você a enfrentar qualquer obstáculo na sua vida. Qualquer problema, qualquer adversidade. Ele diz, por fim. E Ele diz, revestido esse meu corpo. Quando é que o nosso corpo vai ser revestido? É quando Cristo voltar. Então o convite para você hoje é: coloque a sua esperança na volta de Cristo. Espere galardão, recompensa na volta de Cristo, porque Ele vai voltar e vai reparar todas as coisas. E aí Paulo diz, os sofrimentos da vida presente, em Romanos 8,18, não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. O sofrimento vai ter um fim. Tudo isso vai acabar quando Cristo Jesus voltar. Tendo entendido isso, o coração de Jó começa a se acalmar. Mas aí nós chegamos na última parte do livro, e eu convidaria você para depois fazer a leitura do capítulo 38 até o 42. É extraordinário o que acontece aqui. Deus, Ele permanece em silêncio todo esse tempo, mas chega um momento que Deus se manifesta. E eu gostaria de destacar alguns versos dessa conversa de Deus com Jó. E que você se imaginasse tendo essa conversa com Deus. E ele diz assim, Jó 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Verso 4. Deus começa a fazer algumas perguntas, ele diz assim, Jó, me responde se você tem condições de responder. E aí nós vamos entender o porquê que Deus faz essas perguntas. E imagine Deus perguntando para você, o que está no versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Agora o versículo 24. Onde está, Jó, o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos dos trovões? 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. 34. Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó, dizendo, Jó, me responda se você é capaz. E aqui Deus começa a fazer uma clara distinção a respeito de quem Ele é e a respeito de quem Jó é, de quem nós somos. Deus começa a se apresentar como o Criador do universo, como aquele que mantém todas as coisas. E Ele começa a perguntar, Jó, pode você estabelecer um limite para o mar? E ordenar para o mar que de um determinado ponto ele não passa? Jó, você conhece o caminho do vento? Sabe de onde ele vem e para onde ele vai? Quem é você, Jó?
quem é você? E Jó começa a entender, diante de tantas perguntas, que está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. E ele começa a se sentir pequeno, percebendo a sua condição. Até que no capítulo 40, a partir do versículo 3, Jó faz um pequeno pronunciamento, dando uma resposta a Deus, e ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas, porém não prosseguirei. Jó se cala diante do Senhor, de sua grandeza, de sua soberania. E depois de Deus ter colocado todas essas coisas diante de Jó, Jó chega a uma conclusão, que é a conclusão que eu gostaria que todos nós chegássemos hoje aqui. Versículo 42, versículo 2 e o versículo 3. E ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó olha para Deus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu entendi agora, Senhor. Eu entendi quem eu sou e quem o Senhor é. E olhando para tudo isso agora, eu entendo que o Senhor pode todas as coisas. Eu entendo que o Senhor tem um plano para todos nós e para cada um de nós. E eu entendo que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano para você. O plano de Deus para você não pode ser frustrado, amém por isso. E aí Jó continua dizendo: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento descobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Às vezes para nós é difícil entendermos os caminhos de Deus. Mas Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E o segredo é você passar tempo com esse Deus, para você conhecê-lo melhor e perceber que você pode confiar a sua vida completamente nas mãos dele. Que hoje você possa olhar para esse Deus e dizer: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, me ajuda a colocar a esperança no fim de todas as coisas, quando o Senhor voltar. Me ajuda a perceber que o meu Redentor vive, e me ajuda a viver o teu sonho na minha vida. Você gostaria de dizer isso para Deus hoje? Senhor, cumpra o teu plano em mim, seja ele qual for. Se é esse o teu desejo, feche seus olhos, incline a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, o desejo do nosso coração é te servir em espírito e em verdade. Mas lutamos contra uma natureza que nos impulsiona, que nos leva a fazer aquilo que é mal, aquilo que nos distancia do Senhor. Mas nós pedimos uma bênção especial com o envio do Espírito Santo para que Ele nos capacite a sermos íntegros e retos, a temermos ao Senhor sobre todas as coisas e nos desviarmos do mal. Talvez alguém aqui, ó Deus, esteja passando por uma situação difícil. Fez tudo certo, se posicionou ao teu lado e por isso tem sofrido. Ou talvez foi acometido de uma enfermidade, talvez passa por alguns problemas financeiros e não entende o porquê dessa situação. Ajuda-nos a descansarmos na certeza de que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E se o propósito de passarmos por isso for para que o Senhor use o nosso nome no grande conflito para não dar o trono desse mundo para Satanás, que assim seja, Senhor. Mas que o Senhor nos estenda a sua poderosa mão e esteja conosco durante toda essa jornada, para que no final nós possamos ver com os nossos próprios olhos a tua face resplandecendo em glória. Abençoa cada um de nós, ó Deus, e cumpra o teu plano na nossa vida,
Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Um feliz sábado. E faça planos para estar conosco na próxima sexta, para nós celebrarmos juntos os 5 anos da Vila. Desejo a quem está do seu lado um bom restante de sábado e eu estarei à porta cumprimentando a todos. E não esqueça de dar o seu nome para o pessoal da prancheta lá, confirmando a sua presença no almoço, ok?